de apresentar esse livro na minha primeira igreja, meu pastoreio, que foi em Timon. Tive a grata satisfação de pregar também na cidade de Floriano. Tive a grata satisfação de pregá-lo também em Barra do Corda. E estou com a alegria de pregar aqui nesta igreja. É claro que todas as vezes que pregamos, nós acrescentamos algo, não apenas para nós, mas para a igreja. Esse é um livro que eu costumo estudá-lo e desejo profundamente conhecer. Conhecer as verdades que foram reveladas neste livro com maior profundidade, porque não duvido de que estas letras são puro evangelho do Antigo Testamento. Então quero convidá-los que leiamos o capítulo 1 de Jonas, a partir do versículo 4 até o versículo 16. Jonas 4, 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento, um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se ali o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Lu havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém? Meus irmãos, o livro de Jonas, como disse domingo passado, não é sobre Jonas. O livro de Jonas é sobre Deus, quem Deus é. O livro de Jonas certamente fala sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus, como Deus se manifesta ao mundo inteiro. Domingo passado, nós vimos um dos atributos mais marcantes nos primeiros 3 versículos, é a compaixão de Deus. Deus tem compaixão com todos os seres humanos do mundo inteiro. Não importa se ele é católico ou se ele é protestante. Não importa se ele é judeu ou se ele é ateu. Deus tem compaixão. E por isso que
que sua graça comum alcança todas as criaturas. Chuva e sol caem sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos. Disse o Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para Jonas e continuamos a história de onde paramos. Estávamos no versículo 3, quando Jonas, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Para onde? Para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. E aí, o texto vai exatamente continuar a história. A palavra mas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. O primeiro atributo que nós vemos aqui é o atributo da soberania de Deus. O atributo de que Deus ele é soberano sobre a sua criação, sobre toda a criação, sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento e sobre os homens. É importante observarmos que um dos atributos que mais vemos aqui é da sua onipotência. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Na sua soberania, ele exerce controle absoluto no mundo inteiro, inclusive no vento e no mar. O vento e o mar. Então, observem aqui que o texto começa contando para nós que quando Jonas ele planejou fugir, Jonas planejou se esconder de Deus, Deus mandou o quê? Deus lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade. Percebam que quando houve essa tempestade, esse vento forte, aparecem as figuras ou a figura de marinheiros. Quem são os marinheiros? São homens experientes. São homens que já passaram por muitas tempestades, certamente. Homens que sabem o que é viajar sobre o mar. Vocês precisam se lembrar que essas viagens de Jope a Tarsis, elas duravam pelo menos um ano. Então, em um ano de viagem de barco, dado a gente assistir muitas tempestades, muitos ventos fortes, mas este era um vento sobrenatural. Aqui era uma tempestade incomum. Porque até mesmo marinheiros, homens malhados, homens experientes, homens experimentados no mar, agora estão com medo. Estão com muito medo. O texto diz que, então os marinheiros, cheios de medo, gente, esses homens corajosos, esses homens fortes, esses homens experimentados, agora estão com muito medo. Porque eles perceberam que aquela tempestade era diferente de todas as outras. Que aquela tempestade só poderia ser a fúria de deuses, na mentalidade deles. Os deuses estão furiosos. Os deuses estão lançando raios. Os deuses estão mandando vento e tempestades. Alguém pecou. Aqueles marinheiros, eles sabiam que é a divindade que governa o vento e as ondas.
Eles ainda não sabiam o nome dessa divindade, mas eles tinham a consciência de que há uma divindade por trás de toda esta tempestade. Versículo 3 nos mostra um dos motivos da tempestade. É a desobediência do ser humano. Jonas, quando ele tenta fugir de Deus, é como uma criança que está apontando o dedo para seu pai e dizendo: eu não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Então todo pecado, em sua raiz, em sua natureza, é como apontar o dedo para o soberano Deus e dizer: eu não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a minha vontade. E foi isso que Jonas fez. E pelo menos ele tentou fugir de Deus. E Deus então lança sobre o mar um vento forte. Deus lança sobre o mar um vento forte. Fez no mar uma grande tempestade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei qual é a tempestade que está pegando você. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nesses últimos meses ou nos últimos dias. Mas uma coisa eu sei, que muitas das tempestades da nossa vida, nem todas, mas muitas delas, são resultado da nossa rebeldia contra Deus, da nossa rebelião contra o Criador. Queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer do nosso modo, e nós provocamos a ira de Deus. Um outro atributo que nós vemos aqui é o atributo da ira de Deus. Deus se ira contra todo o pecado. Temos escutado isso aqui. Os marinheiros estavam conscientes disso. Os marinheiros estavam conscientes de que uma influência divina estava movendo o vento. E este era fruto da ira de Deus. Provavelmente uma resposta ao grave pecado de alguém. Veja, por favor, os versículos seguintes. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Veja, a tempestade estava tão forte, essa tempestade estava tão forte, que estava ao ponto de quebrar no meio o barco. E com tanto peso naquele barco, naquele navio, eles precisaram livrar-se do peso. Precisam se lembrar que esse navio que sai, esse barco que sai de Jope, ou Jope até Tarsis, é um navio comercial, é um navio que levava cereais para Tarsis, uma cidade muito rica da região da Espanha. E aqui, este barco estava muito pesado, e eles precisavam aliviar o peso desta embarcação. Então percebam, imaginem a cena. Vocês conseguem imaginar a cena? Vocês conseguem imaginar um barco no meio de uma grande tempestade, vento soprando, águas batendo sobre aquele barco, e o barco está a ponto a quebrar-se. Aqueles homens fortes, valentes, experimentados no mar, agora estão com medo, estão agoniados, são politeístas, estão clamando a seus deuses, cada um tem seu Deus, cada um clama a seu Deus, e eles começaram a clamar. Mas de repente uma cena que nos intriga, de repente uma cena que nos deixa pasmos. Jonas. Vejamos, senhores e senhoras, o versículo de número 5 no final diz: Jonas, porém.
o que nós estamos vendo é a diferença entre os marinheiros, o que eles fizeram e o que Jonas fez. No capítulo 2 nós vamos ver que Jonas em nenhum momento ele orou a Deus. Os marinheiros oraram a seus deuses. Jonas está aqui, ele desce ao porão e se deita e dorme profundamente. Senhores e senhoras, jovens aqui presentes, como podemos dormir diante de uma desobediência flagrante, de uma desobediência desmascarada, de uma desobediência clara? Como você consegue dormir estando em pecado grave contra Deus? Talvez Jonas estivesse muito exausto, porque até chegado Jope, ele tenha viajado um tempo ainda. E também, não apenas por isso, mas ele também estava com excesso de raiva. Ele estava ansioso e muito triste, porque Deus estava tendo compaixão com Nínive. Jonas não queria que Deus tivesse compaixão com daquela gente. Jonas não queria que Deus se importasse com aquele povo. E Jonas estava com muita raiva. Jonas estava triste, estava ansioso. Talvez por estas razões ele estivesse dormindo no porão. Mas uma das maiores razões é exatamente porque o pecado nos deixa assim, insensíveis à voz de Deus, insensíveis às obras de Deus. Nós não percebemos Deus falando, nós não ouvimos mais a sua voz, nós não temos mais a experiência de Deus estar perto. Jesus ali, pertinho da gente, sabe, Sandra? As pessoas não têm essa experiência porque elas estão longe de Deus. E quando estamos longe de Deus, nós somos insensíveis à sua voz. À sua voz. Talvez muitos sabem explicar exatamente o que Jonas estava fazendo, ou o que estava acontecendo com Jonas. Um desejo de escapar da realidade por meio do sono. Sabe, quando você está sem comida e precisa dormir, você está com muita fome e precisa dormir, porque não tem o que comer, então você vai ter que fugir desta realidade, da sua miséria, e precisa então fugir por meio do sono. Sabe, quando a gente está exatamente numa situação degradante, a gente acaba tendo muito sono e começa a ter depressão, fica deprimido. Pecados podem fazer isso. Não estamos dizendo que tudo é por causa do pecado específico. Mas, de modo geral, pecados fazem isso. Senhores e senhoras, Jonas estava exausto. Certamente Jonas estava exausto, imerso em sentimentos de raiva, de culpa, de ansiedade. E sabe o que esses homens fazem? Vocês podem acompanhar em suas Bíblias. Sabe o que esses homens fazem? Esses homens, o texto diz que chegou a ele um mestre do navio, o capitão do navio. Chega para Jonas, o capitão, o chefe do navio desce até o porão, chega até Jonas e diz: "Que te passa contigo, homem? O que está acontecendo contigo? Agarrado no sono. Como você pode dormir? Como você pode não se importar conosco? Com o que nós estamos passando?
Como você consegue dormir vendo toda essa situação que se passa conosco? Em outras palavras, é isso que o mestre do navio está dizendo. Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas não ora. Jonas não ora aqui. Sabe qual é uma das coisas que são interrompidas quando nós pecamos com Deus, contra Deus ou contra o nosso próximo? As nossas orações. Nós paramos de orar. Nós não conseguimos mais orar. Jonas não conseguia orar, gente, porque Jonas estava fugindo de Deus. Jonas estava em pecado, de desobediência contra a ordem clara de Deus. Vá a Nínive. Eu vou, mas é fugir. Vai para Nínive. Eu vou para Tarsis. E aí, esse homem acorda. O chefe do navio diz para ele: ore ao teu Deus, clame ao teu Deus. Você não vai encontrar ele orando. O texto não diz nada. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Meus irmãos, eles lançaram sortes. Lançar sortes no mundo antigo era muito comum. Era muito comum nesses tempos antigos. Possivelmente, na época de Jonas, nessa ocasião de Jonas, eles jogaram sortes colocando o nome de todos os que estavam no barco num pedaço de madeira e fizeram um tipo de sorteio. E sabe o nome que apareceu ali? De Jonas. Veja, vamos botar o nosso nome aqui. Bota o nome, faz o sorteio, sai o nome. Para que o nome? Para você declarar o que você fez. Porque eles sabiam que o vento, o mar, agitados daquela forma, uma divindade está furiosa. Conta o que você fez. O texto diz: senhores e senhoras, e diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Fez um interrogatório. Agora você vai nos dizer. De onde você vem? Que povo és tu? Qual é a sua profissão? Quem é o teu Deus? Meus irmãos, qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Jonas responde: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Não é assustador? Ou assustadora a resposta? Como esse homem adora ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, e ele está fugindo dele. Você não consegue fugir de Deus. Porque se Deus fez o céu, o mar e a terra, se você estiver no céu, ele vai estar lá. Se você estiver no mar, ele também estará lá. E se você estiver na terra, ele é o criador dela. Meus irmãos, está aqui a situação toda desta passagem. Jonas tenta fugir, entra no barco, Deus lança um vento sobre aquele mar, o mar fica agitado, há uma tempestade forte, o barco começa a ficar agitado, águas batendo, os marinheiros ficam com medo.
E até que chegamos a esse ponto. Jonas diz que ele é hebreu. Ele começa com a sua nacionalidade. Ele tem um espírito nacionalista. A primeira pergunta não é sobre de onde ele é, mas a pergunta primeira é: por causa de quem nos sobreveio este mal? Por causa de quem sobreveio este mal? Jonas não responde às perguntas da ordem que foram feitas. Ele começa dizendo: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Como você teme ao Senhor? Como você teme ao Senhor? Temer a Deus é respeitá-lo, temer a Deus é amá-lo, é obedecê-lo. Esse aqui é um típico religioso. Nós, religiosos, achamos que temer a Deus é simplesmente ter o nome de Deus estampado em nosso nome. Sermos cristãos, sermos evangélicos. Mas temer a Deus é obedecê-lo. E Jonas se esqueceu disso. Jonas se esqueceu de que a sua identidade tem a ver com a sua maneira de viver. E aqui, depois que ele apresenta a sua nacionalidade, o seu Deus, os homens ficam cheios de medo. Os homens ficam cheios de temor. Por quê? Porque não é qualquer divindade. Não é qualquer Deus. É o Yahvé. É o Raiá. É o Deus eterno. É o Criador do céu, da terra e do mar. Não é qualquer um, gente. É o Deus eterno, o Criador do céu, da terra e do mar. E eles perguntam: o que é isso que fizeste? Na verdade, não é uma pergunta, é um tipo de exclamação retórica, como um tipo de interrogação, mas com uma força de exclamação. Que é isso que fizeste? Ficaram apavorados. Apavorados. Qual foi a resposta? Versículo número 10 diz, antes da resposta, o que o texto diz é que eles sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor, porque o haviam declarado. Quando foi que Jonas declarou isso? Vocês encontram essa informação na passagem bíblica? Ele já tinha conversado, a ideia aqui é que Jonas já tinha conversado com eles, quando ele pegou o barco. Vocês estão indo para onde? Estamos indo para Tarsis, essa é a ideia. E ele: eu também quero ir. Por quê? Estou fugindo de Deus. Jonas tinha conversado com eles antes. Como é que eu sei? Eles disseram aqui. Jonas tinha declarado para eles que estava fugindo da presença do Senhor. Declarado lá no início, na embarcação. No início da embarcação. Ele estava fugindo da presença do Senhor. Meus irmãos, já temos aprendido aqui que nosso Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Mas aqui o grande atributo que é apresentado nesta passagem, nesse momento, é que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não conseguimos fugir de Deus. Não conseguimos. O Salmo 139, que nós recitamos domingo passado, precisa ser lembrado por todos aqui. E por todos que estão ouvindo esta transmissão. Como me ausentarei da tua presença? Como fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço até o mais profundo abismo, tu estarás também lá. Deus está em toda parte, em todo lugar. Os seus olhos estão sobre toda a terra,
contemplando os bons e os maus. Você consegue imaginar como o pecado, ele nos atrapalha a tal ponto de não enxergarmos a realidade correta? Quando estamos em pecado, nós achamos que podemos esconder o nosso pecado de Deus e dos outros. Às vezes pensamos que podemos fugir, mas aqui nós aprendemos um outro atributo de Deus, que é a sua onipresença. Não conseguimos fugir dele. Quem se lembra quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando eles pecaram, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando ouviram a voz de Deus foi se esconderem da presença do Senhor. Esta é a nossa atitude natural diante de pecados praticados contra Deus, ou por causa de pecados praticados contra Deus. Fugimos ou tentamos fugir dele. Jonas não é diferente. E nós não somos diferentes de Jonas. Há um Jonas em cada um de nós. Em cada um de nós há um Jonas que tenta fugir de Deus, que tenta desobedecer a Deus todo os instantes, que não quer fazer a vontade de Deus, que não quer responder ao chamado de Deus, inclusive nas áreas de missiologia, de ministério pastoral. Temos ouvido às vezes irmãos dizendo: pastor, eu já senti o chamado de Deus, e eu pergunto: por que você não obedeceu? Precisamos pensar qual tem sido a nossa atitude diante do chamado de Deus. E aqui não apenas para sermos missionários ou pastores, mas para fazermos o que temos que fazer na nossa vida diária. Jonas, meus irmãos, ele, após o versículo 11, quando eles começam, os marinheiros estão ali planejando o que nós vamos fazer para acalmar essa tempestade, para acalmar esse mar, o que nós vamos fazer? E, gente, o mar estava ficando cada vez pior, cada vez mais tempestuoso, muito mais agitado, cada vez pior, mais agitado. E Jonas, então, tem a brilhante ideia. Ele diz exatamente: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Será se Jonas agora está arrependido? Nesse início, já começou a se arrepender de ter fugido de Deus? Ou a sua atitude é: eu prefiro morrer, mas não vou para Nínive? Não sabemos dizer. Talvez a resposta do versículo 12 seja algo intermediário aqui. Jonas diz para esses homens: jogai-me ao mar. Jonas sabia que foi por causa do seu pecado que aqueles homens estavam passando por tudo aquilo. Eu tenho dito, quando prego sobre esse assunto, eu tenho dito assim: irmãos, os nossos pecados, eles não prejudicam apenas a nós. Os nossos pecados também atingem outros ao nosso redor, que às vezes não tem nada a ver com o seu pecado. Por exemplo, quando um pai de família resolve sair de casa para beber, depois chega em casa bêbado, agitado, e aí ele começa ali a bater na esposa. Temos muitos casos aqui em Presidente Dutra de homens que espancam suas mulheres, que batem suas esposas. Isso é muito triste. Precisamos romper com essa cultura. E isso não é diferente em nossas comunidades. E sabe, senhores, esses homens também batem seus filhos, maltratam seus filhos, ao ponto de, às vezes, matá-los. Filhos, quando não morrem, ou eles ficam deprimidos, depressivos, filhos que são criados com medo, filhos que estão ansiosos,
inseguros, resultado de pecados praticados por outros. Mas o pecado atinge também pessoas ao seu redor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jonas pecou, mas o seu pecado também atingiu os marinheiros. A tempestade não chega apenas para você, mas também chega para aqueles que estão à tua volta. Não é assim nas nossas famílias. É assim em todo lugar, meus irmãos e irmãs. E este homem, ele peca. E seu pecado alcança os marinheiros. Precisamos lembrar de que o nosso Deus, Ele se importa como nós agimos, como nós tratamos o nosso cônjuge e também os nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor. Senhores, também nós vemos nesta passagem, além dessas coisas, nós vemos a ideia de Jonas dizendo: jogai-me ao mar. Jogai-me ao mar. Lançai-me ao mar, e ele se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Veja, mais uma vez, palavra grande, uma palavra chave no livro de Jonas. Grande. Um grande vento, uma grande tempestade, um grande peixe. Tá? E aí você vai encontrar essa palavra muitas vezes. Quero aqui lembrar vocês que aqueles homens, eles remavam, esforçando-se por alcançar a terra, no versículo número 13, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Possivelmente ainda estavam próximo da margem. Não tinha demorado muito. Jonas entrou no barco, demorou pouco. Vento, tempestade, mar agitado. E eles começam a remar, tentando chegar, voltar, mas não conseguem. Não conseguem. E aí eles decidem, realmente é o jeito, temos que lançar o homem. E aí eles fazem uma oração. Eles oram, dizendo, olha o que eles fazem. Eles clamam ao Senhor. Veja que agora os idólatras, os politeístas, começam a orar ao Deus do céu. Alguns, inclusive, dizem que eles se converteram. Nesta ocasião, Deus converteu essas pessoas. Jonas não queria que os ímpios, que aqueles homens maus se convertessem, mas Deus fez, mesmo contra a vontade de Jonas, porque a soberania de Deus é exatamente isso. Deus faz o que Ele quer, conforme o conselho da sua própria vontade. E o texto, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, nos informam que eles oram: rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Está aqui a conclusão deste texto, é exatamente que Deus acalma aquela tempestade, que Ele salva esses incrédulos por pura graça. E o que foi que Jonas fez? Jonas não fez nada por essas pessoas. Deus fez tudo. E eu quero lembrar vocês nessa noite que há sempre misericórdia nas profundezas de nossas misérias e de nossas tempestades. A misericórdia de Deus em ação para nos atrair de volta para Ele. Eu quero lembrar vocês que o que Deus estava fazendo era salvando Jonas dele mesmo. Jonas estava sendo salvo por Deus por meio da tempestade, do vento, do mar. Porque todas as coisas que acontecem em nossa vida, meus irmãos e irmãs, todas as coisas, sejam tempestades, sejam ventos fortes, sejam qualquer que seja a coisa que acontecer, Deus está
no controle, tudo cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Temos exemplos, José, um dos exemplos desta verdade que Deus é soberano e todas as coisas que acontecem no mundo inteiro acontecem por pura vontade do próprio Deus. Quando eu olho para essa história, eu me lembro da história, de uma outra história paralela que está no Evangelho de Marcos. Eu quero convidar você para ler Marcos 4, 35 a 41. Eu quero lembrar aos nossos irmãos que estamos na metade do sermão e precisamos acompanhar atentamente a esta passagem bíblica de Marcos 4, que diz o seguinte, Marcos 4, 35 a 41. Vocês vão encontrar ali também uma passagem paralela que nos informa que Cristo, ele acalma uma tempestade nesta passagem bíblica. E uma das verdades não é que Jesus acalma as tempestades da sua vida, não. A verdade principal dessa passagem de Marcos é que Jesus se identifica com Deus no Antigo Testamento. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que acalmou a tempestade em Jonas é o mesmo Deus que acalmou a tempestade aqui em Marcos. E aqui, meus irmãos, por favor, o versículo de número 35 a 41, se você perceber, parece, a linguagem é muito parecida, é similar ao texto de Jonas. No versículo 35 diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava onde? Na popa, fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram. Jonas, acorda, Jonas. Aqui, eles despertam Jesus. E lhes disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Lá em Jonas, não te importa o que nós estamos passando? Não te importa que pereçamos? Então, o texto diz que, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, olha o que eles diziam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui é a soberania de Deus, meus irmãos. Deus é soberano sobre a natureza. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há um Deus mais amoroso no Novo Testamento, ou menos amoroso no Antigo Testamento. São o mesmo Deus, fazendo as mesmas coisas para salvar pecadores. E aqui eu trago algumas lições para a gente refletir ao longo da nossa semana, algumas reflexões importantes. Primeira delas, que já enfatizada anteriormente. Nós aprendemos, em primeiro lugar, sobre o perigo que experimentamos quando tentamos fugir da presença de Deus. O perigo que experimentamos quando tentamos fugir da vontade de Deus. Jonas correu um grande perigo. Ele tentou fugir de Deus, mas foi impossível. Quando ele tenta fugir, ele desce. O nosso pecado sempre nos joga para baixo, gente. Sempre nos joga no fundo do poço. Pastor, eu estou no fundo do poço. Quase sempre é pelos seus próprios pecados. O pecado nos joga para baixo. Foi isso que fez com Jonas. O pecado jogou ele no chão, para baixo.
O pecado nos torna insensíveis à voz de Deus. Quando acabamos de ouvir, nós não conseguimos mais perceber que tudo que está acontecendo é Deus. Vocês acham que o que está acontecendo no mundo, quem é que está fazendo tudo isso? Quem está permitindo que tudo isso esteja acontecendo no mundo inteiro? Mais de 200 mil pessoas morreram. Talvez você não entenda, não é? Esse Deus não é Deus de amor? Por que Ele permite tanto mal? Por que, se Ele é tão soberano assim, por que Ele não controla? Quem te disse que não está sob o controle de Deus? Quem te disse, quem se lembra do Antigo Testamento, um fato que num dia só, 23 mil pessoas foram engolidas vivas pela obra de Deus, por obra de Deus. No Antigo Testamento. 23 mil são engolidas vivas. Tipo de terremoto. Abre um buraco e engole uma cidade, praticamente uma cidade inteira. Uma pequena cidade do interior. Meus irmãos e irmãs, idosos, jovens, crianças, homens e mulheres, Deus é que está no controle de todas as coisas. Deus é que permite tempestades na vida da igreja. Deus tem um propósito, mas seus propósitos são propósitos gloriosos para Ele mesmo, não para nós, gente. Nós queremos só conforto, proteção, segurança. Deus quer ser glorificado. Deus quer ser glorificado. Não que Ele não se importe conosco. Ele se importou tanto que Ele desceu de lá e se fez carne. Que nós vamos ver ainda. Tentar fugir de Deus nos leva sempre para baixo. Não conseguimos burlar essa busca de Deus. É inútil tentar. Você se lembra quando você não era crente? Como você, por muitas vezes, tentou fugir de Deus? Por muitas vezes você tentou escapar do controle de Deus, dizer assim: Deus, me deixa em paz. Mas Deus persiste. Porque uma das suas qualidades é a persistência. Ele não desiste de você, de salvar você, por pura graça, por puro amor. Isso, o livro vai revelar quem Deus é, suas qualidades morais, espirituais. Adão tentou fugir de Deus, mas Deus diz: Adão, onde estás? Apareça, vamos conversar. Apresente o teu pecado. Adão joga para a mulher, como já dissemos, Eva joga para a serpente, e ali não houve uma confissão, um quebrantamento, um arrependimento. Em Jonas, nós vamos ver que haverá. Faz uma grande diferença. Jonas é um crente, como nós, crentes que erram, que às vezes viram as costas para Deus, mas também crentes que se arrependem, que se voltam para Deus. E muitas vezes se voltam quando tudo vai mal. Lamentavelmente somos assim, como Jonas, porque há um Jonas em cada um de nós. Temos a esperança de que esta igreja e as igrejas brasileiras sejam diferentes amanhã do que elas são hoje, com toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas o risco pode ser, e é grande, um grande risco, dela se tornar mais indiferente às coisas de Deus do que ela é hoje. Como alguém disse, pregando nesta passagem, acho que foi Nicodemos, tem uma frase dele que diz assim: os ninivitas se arrependeram, mas nós não. Ou seja, diante da pandemia, a gente diz: Deus está mandando essa pandemia, vamos fazer um jejum público, um jejum nacional.
E aqui não estou criticando o jejum nacional, mas estou dizendo que o jejum que Deus quer é arrependimento, é quebrantamento. E isso não aconteceu no Brasil ainda. Poderá acontecer, mas ainda não estamos vendo uma igreja arrependida. Não estamos vendo essa ansiedade, essa saudade do povo de Deus pela igreja. Essa saudade por Deus, esse anseio pela palavra. Não estamos vendo tanta coisa assim. Vocês estão ouvindo algum testemunho de conversões em massa, como aconteceu com os ninivitas? Não. Não há. Precisamos lembrar, em segundo lugar, de uma segunda lição que nós aprendemos desse livro. Nós aprendemos que Deus sempre nos alcança. Não conseguimos fugir de Deus, é a primeira lição. Segundo, por que não conseguimos nos fugir de Deus? Porque Ele sempre nos alcança. Sempre. Sempre. Ele usa o que Ele quer. Ele usa tempestades. Ele usa grandes peixes. Mas Ele alcança a gente. Talvez Deus esteja cercando alguns de vocês que estão me ouvindo hoje. Talvez Deus esteja como um cão de caça do céu, uma figura sugestiva de um poeta chamado Francis Thompson. Como um cão de caça, ele está cercando você para te atrair de volta para Ele mesmo. John Piper, ele nos diz que Deus, Ele tenciona fazê-lo uma pessoa muito mais feliz em algum trabalho perigoso e desprezível. Missionários e ministros de misericórdia não aparecem do nada. Vêm de pessoas como você, atônitos com a glória de Deus e detidos em seu caminho. Por vezes, acontecem que quando você está indo no caminho exato, que você está indo no caminho exatamente oposto, Deus te atrai de volta para Ele mesmo. Precisamos nos lembrar que Deus sempre nos alcança. Guarde o Salmo 139 no seu coração. Terceira lição que nós precisamos lembrar e aprender desta história é que a misericórdia de Deus é enorme. Ela é enorme. Esse é um dos grandes atributos aqui expostos nesta passagem. E Deus não se cansa de buscar pecadores. Não se cansa. Sua misericórdia é enorme. Essa tempestade do livro de Jonas nos diz que Deus não poupa nada para ir atrás daqueles que fogem. Talvez você, adolescente, talvez você, jovem, talvez você, idoso, esteja fugindo de Deus. Mas Deus não poupa esforços para buscar você. E é tão verdade que o exemplo máximo, supremo dessa imensa misericórdia é Jesus Cristo. Ele é o exemplo desta imensa misericórdia de Deus. A encarnação de Jesus Cristo nos mostra claramente que Deus nunca poupa para ir atrás daqueles que fogem. Deus, irmãos, tornou-se homem. Deus tornou-se homem para nos dar uma resposta ao nosso afastamento dele. Deus tornou-se homem como uma resposta para a nossa fuga. Como precisamente escreveu Tullian em seu livro Surpreendido pela Graça, de todas as religiões do mundo,
Somente o cristianismo tem um Deus que se tornou uma de suas criaturas. Deus tornou-se homem. Isso é grandioso, atordoante, é tudo menos discreto. Jesus é realmente o forte vento de Deus, sua tempestade em resposta à fuga e à rebelião humana. Deus tornou-se homem para nos buscar. Ele desceu da sua glória, tirou suas vestes reais, se vestiu de pele humana, desceu até o mais vil pecador, como você e eu, como uma resposta ao nosso afastamento dele. Não há misericórdia maior do que essa. Ele é comparado com Jesus Cristo. Jonas, estou falando aqui, nessa fuga de Jonas. Claro que não há rebeldia de Jonas. Cristo se compara com o Deus do Antigo Testamento, mas também Cristo, ele é comparado com o próprio Jonas. Se você ler sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Lucas 11, 29 a 32. Perceba lá uma das referências que cita Jonas, Lucas 11, 29, diz assim: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pedem sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Veja que Jesus está fazendo uma comparação. Jonas é um tipo de Cristo. Não é perfeito, não é, mas é um tipo de Cristo. Ele compara-se com Jonas. Jonas, irmãos, é um símbolo do juízo de Deus sobre os que desobedecem à sua vontade. A presença de Jonas em Nínive é a presença do juízo de Deus sobre os desobedientes. E por causa da misericórdia de Deus, Deus enviou seu profeta para que por sua miséria, os ninivitas fossem salvos. E não apenas os ninivitas, mas os marinheiros. Senhores e senhoras, irmãos e irmãs, lembrem-se que para aqueles marinheiros, para que eles fossem salvos, foi necessário o quê? Sacrificar um profeta. Para que esses marinheiros fossem salvos, foi necessário sacrificar o profeta Jonas, lançá-lo no coração dos mares. Claro que não foram salvos por aquilo que fizeram, mas foram salvos pela morte de outro no lugar deles. Vocês conseguem fazer esta conexão? Deus mostra aos marinheiros, irmãos, nessa passagem, que suas vidas só poderiam ser salvas por outra vida sendo sacrificada. Esse é o padrão do amor verdadeiro. Esse é o padrão do amor sacrificial. Um amor substituto. Alguém morrendo em lugar de outro. Da mesma forma, Deus, para salvar-nos, vocês, e eu,
você que está nos escutando, você que está nos assistindo, para nos salvar da condenação eterna, Ele teve que sacrificar um outro. Estávamos nos afogando em nossos pecados, até que Ele sacrifica outro em nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos. Cristo é esse outro que foi sacrificado em nosso lugar. Jonas foi lançado ao mar pelos seus próprios pecados. Mas não foi assim com Jesus. Jesus foi sacrificado pelo pecado de outros. Jonas chegou perto de perder sua vida, mas Jesus realmente morreu para salvar você, salvar a mim. O que Jonas não pôde fazer, Cristo fez. A sua missão, resumida por Ele mesmo em Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando você olha para o livro de Jonas, e no finalzinho do versículo 15 diz que o mar cessou a sua fúria. Como? O mar cessou a sua fúria? Ali, gente, é uma expressão real da ira de Deus. Uma expressão real de que Deus está irado contra a rebeldia de Jonas, o qual foi deixada do lado, ou de lado, quando Jonas foi lançado ao mar. Da mesma forma, irmãos, olhando para as páginas do Novo Testamento, o sacrifício de Cristo é chamado de propiciação, uma antiga palavra que significa que Cristo lidou com a ira de Deus e assumiu o nosso lugar e suportou a punição que merecíamos. E Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, não sobrou uma gota sequer. Nenhuma gota sequer. E como é que Ele salva? Como é que Ele nos salva? A última referência em Mateus capítulo 12. A última referência dessa noite. Mateus 12, 38. O apóstolo registra as palavras no versículo 38, 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Percebam que Jesus faz novamente uma conexão com Jonas e diz: olha, eu sou o Jonas, o verdadeiro Jonas, do qual Jonas é uma sombra pálida. Claro que Jesus não é como o Jonas desobediente. Ele é o Jonas que obedeceu à lei de Deus. Ele é o Jonas que sofreu o juízo de Deus pelos pecados de todos os marinheiros, entre aspas, que somos nós. Pela idolatria, pela rebelião de muitos dos Jonas como nós. Jesus é o verdadeiro Jonas, assim como Jesus é o segundo Adão, o Adão obediente, o Adão que cumpriu a lei, o Adão que sofreu as penalidades da lei. Jesus é Jonas, o verdadeiro Jonas, aquele que salva pecadores por meio da sua morte na cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos nos lembrar dessa verdade.
precisamos nos lembrar que tudo que Deus faz, em todo lugar, é buscar focar sua atenção em Jesus Cristo, em todo lugar. Ele é soberano, e o que Ele pretende fazer, Ele fará. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus abençoe a igreja. Que olhemos para este livro de Jonas e enxerguemos um Deus soberano, um Deus que se ira contra todo o pecado, mas um Deus misericordioso, de tal maneira que Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Não pereça, Ele não quer que pereça, mas que tenham a vida eterna. Deus abençoe. Convido a equipe de música, que também, ao final, orará encerrando. Convido a igreja a ficar em pé e vamos cantar uma música bem conhecida. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Louvemos, amados, nessa noite. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Feche seus olhos, declare mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento aqui na Tua casa. E nós tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra e perceber a grandeza que Tu és. Mas mesmo sendo um Deus grande, poderoso, Tu se preocupa com cada um de nós. E o que o Senhor quer da Tua igreja é arrependimento verdadeiro. E por meio desse arrependimento, as nossas ações, as nossas vidas serão mudadas para a Tua glória. Que saiamos, ó Pai, daqui
passando esses dias mais fortes, firmados no Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, nesta semana que se inicia, Pai. Cuida de cada um de nós, em especial aquelas pessoas que trabalham diretamente na área da saúde, na segurança pública, aquelas pessoas que não podem se isolar e têm mais contato. Cuida de cada um de nós, ó Pai, cuida da tua igreja. Louvamos e exaltamos o teu nome, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe. Irmãos, alguns avisos importantes, tá?